Oi, gente! Eu sou a professora Josiane Machado, eu sou historiadora e socióloga. Bem-vindos ao meu canal, né? Aqui eu faço vídeos de resumos de história, de sociologia, resumos para ajudar a galera aí com o Enem, com o vestibular, com a faculdade, com o colégio, né? E para dar aquela força, né? E aquela força para tu entender a matéria, né? Eu falo tu porque eu sou do Rio Grande do Sul. Para tu entender a matéria e não para decorar, gente. História não dá para decorar, vamos entender, né? Eu me proponho a dar uma explicação clara para que com certeza tu vai terminar esse vídeo e tu vai entender. E o assunto de hoje, tá, é o período regencial. Pra quem não lembra, eu tenho, tá, nos vídeos anteriores, eu tenho um vídeo da independência do Brasil e do primeiro reinado, que são os dois períodos que antecedem o período regencial, tá? Pra quem não lembra, ó, ele começa em 1831. Isso daqui é bem pouco tempo depois de 1822. 1822 foi o ano em que a gente ficou independente de Portugal, que a gente virou de fato um país, tá? Antes a gente pertencia a Portugal, isso aqui era uma terra de Portugal. Então, a partir de 1822, quando a gente fica independente, quem declara a nossa independência é um português, uma ironia, né? A gente fica livre de Portugal, mas quem faz isso é um português. Sim, vejam o vídeo lá do primeiro reinado, da independência, que vocês vão entender essa loucurada toda. O Dom Pedro I, tá, quando nos declarou a nossa independência, ele tornou o Brasil, num primeiro momento, um país monárquico e não uma república. Hoje a gente é uma república, ou seja, tem presidente. Só que o Brasil, logo que ficou independente, ele não foi uma república, ele foi uma monarquia. Então nós tínhamos reis, tá? A gente teve esse período da monarquia, que é também chamado de Império do Brasil, tá? Então o período regencial é uma das fases do período monárquico, do período em que a gente teve rei no Brasil, ou do período imperial, do chamado Brasil Império. No período regencial, o que aconteceu? Ele veio depois do primeiro reinado, depois que o Dom Pedro I governou. Por quê, tá? O que aconteceu? O Dom Pedro I, vocês devem ter visto, espero que tenham visto o vídeo do primeiro reinado, ele governou por pouco tempo, ele governou por 9 anos só. E vocês vão ver a loucurada toda que aconteceu lá, mas ele acabou saindo daqui chutado, né? E voltou para Portugal. Quando ele voltou para Portugal, quem deveria ficar no lugar dele deveria ser o filho dele, o Pedro de Alcântara, o futuro depois Dom Pedro II. Mas o Pedro de Alcântara, ele tinha somente 5 anos, então ele não poderia governar. E aí, por isso que é o período regencial, porque quem governou o Brasil na época e que o Dom Pedro II ainda era criança, foram os regentes, tá? Esse período durou de 31 até 40, não foi muito tempo também, vocês vão ver ali, tá? Que o Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, deveria assumir com 18 anos, tá? Mas aí vocês vão ver depois que ele assume um pouco antes. Vamos ver o que é mais importante desse período. Muita coisa aconteceu no período regencial, tá? Primeira coisa, que foi o que a gente já falou aqui, né? Então, é período regencial porque o Pedro de Alcântara, que vai ser o Pedro II, tem 5 anos e quem governa vão ser os regentes, que são políticos eleitos, tá? Dizia na Constituição que o Brasil, logo que fica independente, né? Quem faz a nossa primeira Constituição é o Dom Pedro I. Uma Constituição bem autoritária, que ele fez praticamente sozinho, como eu disse no vídeo do primeiro reinado, que vai estar no card aí. Nessa Constituição dizia que caso o rei não pudesse governar e o próximo fosse criança, quem assumiria, né, no caso da vacância, seriam os regentes que deveriam ser eleitos pelos políticos. Nessa época ainda não tinha o Congresso Nacional, que nem a gente tem lá Brasília para votar as coisas, mas tinha uma assembleia, né, que era o nosso Congresso Nacional da época, uma assembleia imperial. A Assembleia estava em recesso, tá? Nessa época. Logo que o Dom Pedro I, em 1822, foi embora e tinha que escolher os regentes, a Assembleia estava em recesso, ou seja, eles estavam tipo de férias, assim, estava paralisado. Aí eles tiveram que escolher às pressas os regentes para assumir. E aí escolheram 3 regentes provisórios para ficar por um tempo até que se pudesse fazer a eleição direitinha como deveria ser. Então por isso que a primeira regência aqui, ó, tá nos tópicos, né? Ela é uma regência trina provisória. Mas assim, pra gente entender quem são, porque é importante a gente entender quem são os políticos dessa época, isso sempre cai em vestibular, cai em Enem, e é importante saber como é que funcionava a política dessa época, tá? Até pra gente, quando a gente começa a entender bem a política dessa época, a gente entende melhor a da nossa época, porque tem muita coisa que a gente ficou com umas marcas, assim, sabe? Bom, quem que era político nessa época, tá? O político era gente rica.
Por quê? Porque segundo as leis da época, tá? Só poderia votar e ser votado, ou seja, só poderia ir pra urna votar ou virar candidato a qualquer cargo político quem tivesse uma renda mínima. E a renda para votar era uma e a renda para poder ser candidato era outra, era maior a renda para poder ser candidato. Então, na prática, tá? Os políticos eram só as pessoas ricas. E não era tanta gente que era rico no Brasil nessa época. Então, acontece que eram poucas pessoas e eram somente homens, né? Mulheres estavam de fora. A gente ainda no período regencial tá começando o que depois vão ser os tais dos partidos políticos, que hoje a gente tem no Brasil os partidos, né? O PT, PSDB, enfim, não tinha isso ainda, mas o que tinha? Tinha os tais grupos políticos, né? Não podemos chamar ainda de partido porque não é como é hoje, tá? Então, quais eram os grupos políticos dessa época? Tinha os restauradores. Quem eram os restauradores? São 3 grupos, tá? O primeiro, os restauradores eram uma galera que queria que o Dom Pedro I voltasse, queria restaurar o governo do Dom Pedro I, que tinha ido para Portugal. Queriam, não, o filho dele tá com 5 anos, manda o homem voltar, é ele que vai governar o Brasil, ele precisa voltar. Então tinha esse grupo, que era o pessoal que defendia isso, né? Os políticos ricos que defendiam isso. Tinha o grupo dos liberais moderados, que eram um grupo de políticos que queria que os estados da época, que eram chamados de províncias, tivessem mais autonomia para tomar decisões, porque nessa época os governantes dos estados, que eram chamados de presidentes das províncias, tipo que nem o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul hoje, eles não eram votados no estado, eles eram decididos pelo Dom Pedro I, então era o governo federal da época que indicava, então era um cargo não eleito, era um cargo de confiança. E o pessoal não gostava muito disso, tinha uma briga se era o governante que tinha que decidir quem ia ser o governador do estado, era o rei que decidia quem ia ser o governador do estado, ou era a província, quem que ia dizer quanto que iam ser as taxas no comércio dentro desses estados. Então os estados queriam autonomia para poder decidir coisas, né? Então os liberais moderados eram essa galera. Eles não eram contra a monarquia, assim, tudo bem, ter rei, mas os estados têm que ter, as províncias precisam ter mais liberdade. Tinha os liberais exaltados, tá? Que era um grupo que, assim, boa parte deles até não queria nem saber de monarquia. Eles não queriam nem que o Dom Pedro I voltasse. Eles queriam, na verdade, que o Brasil virasse uma república e tivesse presidentes. Então eles eram um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais radicais, tá? Dá pra dizer que esses moderados, eles eram tipo a direita e os liberais exaltados eram tipo a esquerda, tá? Dá pra fazer essa comparação. Bom, como eu falei pra vocês, os políticos que iam ser, né, escolhidos tinham que ser dentro desses 3 grupinhos aqui. Acabou que o grupo dos moderados foi o que mais conseguiu ganhar cargos. Então, os regentes que assumiram nessa época eram desse grupo dos liberais moderados, tá? A primeira regência, como eu disse pra vocês, foram 3 governantes, por isso regência trina. E esses 3 ficaram por poucos meses, porque, como eu falei pra vocês, eles tiveram que ser escolhidos às pressas, porque o Congresso da época estava fechado. Aí, logo após, poucos meses depois da regência trina provisória, fizeram a votação direitinha e aí passou a ter uma regência trina permanente, 3 regentes permanentes. Eu não vou citar o nome dos regentes porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, sabe? Então, assim, o importante é entender a estrutura do período regencial. Depois vocês podem ir atrás dos nomes, se vocês acham importante. E depois das 2 regências com 3 governantes, teve mais 2 com um governante só, um regente só governando, tá? Teve um deles até que foi um padre, o padre Diogo Feijó. Nessa época do período regencial, tá? Chama atenção a criação da Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Era uma milícia. Milícia é uma palavra que tá na moda agora, vocês devem saber o que é. Milícia é um grupo de cidadãos, né, de pessoas que se arma e tem o seu grupo armado. Hoje é proibido, mas nessa época não era proibido, o governo autorizou, criou uma milícia armada. O que é essa Guarda Nacional? Todos os cidadãos com renda, para ser, né, aqueles que podiam ser políticos, tá? Entre 21 e 60 anos, tinham que se alistar nessa Guarda Nacional, que era tipo um exército a mais, assim, tinha o exército brasileiro e mais a Guarda Nacional, que era tipo assim, o exército dos ricos, tá? Dentro da Guarda Nacional, todos os grandes fazendeiros do Brasil ganharam o título de coronel.
Vocês já devem ter visto em novelas da Globo, em novelas aí, né? Que aparece o fazendeiro lá, daí a pessoa beija a mão dele, ai, coronel, não sei o quê. É a época do coronel. Mas o coronel aqui, tá? Ele não é um coronel do exército, ele é um coronel dessa Guarda Nacional, que era, na verdade, uma milícia. Beleza. Outra coisa que acontece nessa época é o ato adicional, que é importante a gente destacar. Por quê? Porque o ato adicional torna o poder moderador, aquele que eu falei lá no vídeo do primeiro reinado. Se tu não se lembra o que é o poder moderador, vai lá naquele vídeo, tá? Que era um poder que o poder moderador dava plenos poderes ao governante que estivesse no poder. Ele poderia governar como se fosse um rei absolutista. Só que nessa época aqui, período regencial, como não tem rei e tal, e tem substitutos do rei no poder, os regentes, então o ato adicional dizia que o poder moderador não poderia ser utilizado, tá? Outra coisa que é importante a gente citar é o Código de Processo Criminal dessa época, que foi quando surgiu o habeas corpus, né, que não existia ainda no Brasil, que é um recurso que os advogados podem usar quando uma pessoa é presa e o processo ainda não rolou para poder tirar a pessoa da cadeia. O júri, né, quando vai julgar, os juízes, os primeiros juízes que eram chamados de juízes de paz, né, antes eles não tinham o poder de poder julgar e prender as pessoas, aí a partir desse Código de Processo Criminal, eles vão poder prender pessoas, né? Então dá uma, como é que a gente pode dizer assim, ó, uma descentralizada no poder lá do Rio de Janeiro, porque não era Brasília ainda, era Rio de Janeiro. Então tudo era decidido pelo Dom Pedro I. Então quando começa o período regencial, se libera, né, os estados para tomarem muitas decisões. Os estados vão ganhar autonomia com esse ato adicional para poder criar impostos dentro do estado, para poder arrecadar dinheiro ao governo daquele estado, né, daquela província. Então muita gente diz, né, que o período regencial ele foi muito liberal, ele deu muitas liberdades para os estados e tirou muito das decisões que ficavam concentradas lá no Rio de Janeiro, lá com o imperador, quando era Dom Pedro I. Como agora não tinha um rei no poder, né, tiveram que dar mais liberdade aos estados para tomarem decisões. Uma coisa que é muito importante, que é muito cobrada do período regencial, são as revoltas. Gente, o período regencial é o período que mais tem revolta no Brasil, tá? E é uma atrás da outra. A mais famosa, que aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece, inclusive comemora, é a Revolução Farroupilha. Nas revoltas, tá? A gente cabe destacar, isso aqui é uma coisa, ó, só no meu vídeo aqui tu vai ter essa, viu? A Guerra dos Cabanos e a cabanagem não são a mesma coisa, tá? A Guerra dos Cabanos foi uma guerra ocorrida em Pernambuco uns 2 anos antes da cabanagem. Deixa eu olhar o ano aqui exato. 1832 que ela estoura, tá? A Guerra dos Cabanos, ela foi em Pernambuco. Já a cabanagem, tá? Ela foi no Pará e ela começa em 1835. Essa aqui dos cabanos, o tema, o assunto, o porquê que teve essa revolta é diferente da cabanagem. Eu não vou neste vídeo falar uma por uma dessas revoltas, tá? Mas eu vou explicar no geral o que cada uma, né, mais ou menos reivindicou nessas revoltas. Teve a Sabinada na Bahia, ó, Sabinada, Bahia, para não esquecer, né? A Balaiada, que foi no Maranhão, e a Revolução Farroupilha aqui no meu estado, no meu Rio Grande, né, do Sul. Gente, essas revoltas, por que tinha tanta revolta no período regencial? Porque o que acontece, tá? Vocês têm que entender que esse é um momento que o Brasil tem uma crise muito grande. O Dom Pedro I deixou os cofres bem complicados, assim, os cofres públicos. Então havia muita fome, tava tudo muito caro, né? Nos estados, o pessoal tava sempre numa briga, né? E as pessoas brigavam. Assim, pensa assim, se hoje as pessoas brigam, os políticos brigam, as pessoas brigam, imagina nessa época. Hoje a nossa briga é, vamos isolar as pessoas com o Covid, não vamos, vamos tirar o 13º, colocar o 13º. Essas são as nossas discussões de hoje. As discussões dessa época eram tipo assim, ó, vamos abolir a escravidão, vamos manter a escravidão, vamos dar mais autonomia para os estados, vamos dar menos autonomia para os estados tomarem decisões, né? Vamos ter rei ou vamos ter presidentes. Então tudo isso gerava briga. Dava briga e dava revoltas.
Então as revoltas, tá? Elas tinham os mais variados motivos. A do Rio Grande do Sul aqui foi uma briga dos fazendeiros aqui do charque gaúcho contra o governo da regência, porque se pagava uma taxa muito alta para poder vender o charque, daí eles não conseguiam lucrar. Então aqui foi uma guerra, né? A Revolução Farroupilha foi a elite do Rio Grande do Sul. Enquanto, por exemplo, a cabanagem, a balaiada, elas envolveram pessoas mais pobres no meio, né? Não que aqui no Rio Grande do Sul também não tenha. Mas aí assim, ó, teria que olhar uma por uma, estudar. Eu vou ver se eu faço um vídeo específico das revoltas regenciais pra vocês. E pra terminar o período regencial, depois de tanta guerra e tanta confusão e tanta gente brigando e pegando em armas, o que aconteceu? Muitos políticos lá desses grupos aqui... os restauradores, gente, não duraram muito tempo, tá? Por quê? Porque o Dom Pedro I, o pai do Pedro de Alcântara, que era criança, quando ele volta para Portugal, ele morre bem rápido, ele morre 3 anos depois, tá? De voltar para Portugal. Então, ó, o período regencial começou em 31, em 34, bem no início já, o Dom Pedro I morre lá em Portugal. Aí aquela galera que queria, né, os restauradores restaurar o Dom Pedro I, não fazia mais sentido porque ele tinha morrido. Então os políticos ficaram entre os liberais moderados e os liberais exaltados. E essa galera aqui, tá, acabou chegando na conclusão ali, né, em 1840, que era melhor botar o Dom Pedro II no poder de uma vez, mesmo ele não tendo 18 anos ainda, ele deveria esperar até os 18. Aí o que eles fizeram? Eles deram um jeito de mudar a lei e antecipar a maioridade, né, do Dom Pedro II, do Pedro de Alcântara. E aí, gente, meus queridos, ele assume com 14 anos. Com 14 anos, vocês já pensaram, botaram a coroa nele, tu é rei, agora governa o Brasil. E aí acaba o período regencial, porque a gente tem rei de novo, não precisa mais regente, acabou a regência. E aí começa o segundo reinado, que eu farei um vídeo em breve. Espero ter ajudado vocês, falei meio rápido pra não demorar muito. Um beijo, até o próximo vídeo.